Fala galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de C# gratuito aqui do canal. E nessa aula eu vou configurar aqui o clique do botão novo, para quando você clicar ele perguntar se de fato você quer resetar o seu formulário, dizendo que os dados que não foram salvos serão perdidos. Se você clicar em não, não faz nada. Se você clicar em sim, ele limpa tudo, incluindo a foto. Quer ver? Deixa eu selecionar aqui uma foto. Veja que eu tenho aqui uma foto diferente da foto padrão. Quando eu vier aqui e clicar e confirmar, ele limpa tudo, tira a foto, coloca a foto padrão, põe a data atual, marca o controle ativo como sendo padrão e tudo com somente uma linha de código, tá? Então você vai aprender como é que você faz essa limpeza geral com uma única linha de código. Além disso, você também vai aprender a fazer nessa aula a pesquisa do CEP aqui, ó. Vê? Vou digitar aqui um CEP, vou dar um Enter, ele vai trazer os dados para cá, vai buscar o CEP na internet, trazer os dados para cá. Fora isso, você vai aprender também a fazer algumas validações. Por exemplo, se a data de nascimento for superior à data de hoje, e você clicar no botão salvar, ele vai dizer, ó, data de nascimento não pode ser superior a hoje. Outra coisa, se você digitar aqui data de casamento, mas não passar o nome do cônjuge, ele te fala, ó, informe o nome do cônjuge. Então você vai aprender a fazer algumas validações para que o seu cadastro ele fique com as informações corretamente preenchidas, tá bom? Então esse vai ser o assunto dessa aula, espero que você goste. Qualquer dúvida estou à disposição e vamos para o conteúdo da aula de hoje. Beleza, então começando a aula, eu vou configurar aqui primeiramente o botão novo, tá? E antes de começar, não se esqueça de deixar um comentário para fortalecer o canal, deixar aquele like, que isso ajuda muito aí no crescimento do canal e com isso eu vou liberando mais aulas todo dia. Show? Vou selecionar o botão salvar, vou apertar F4 e eu vou, o botão salvar não, o botão novo. E eu vou mudar o nome dele. Então vou vir aqui em cima, na propriedade name, vou digitar BT e aí vou colocar novo, ok? Vou dar um clique duplo agora em cima desse botão e aí eu chamo a classe funções, beleza? E chamo a função limpar controles. E aqui ó, você vai passar qual é o objeto pai, aonde está todos os controles que você quer limpar. Então eu vou passar que vai ser o panel dados membros. Agora, olha só, hein? Essa única linha de código, ela vai limpar todo o formulário e vai preparar para a gente fazer um novo registro, incluindo a foto, tá? Incluindo aqui, ó, os radius buttons vão ficar todos desmarcados, incluindo também o checkbox. Quer ver? Eu vou preencher tudo para fazer aqui um novo cadastro. Beleza, então já preenchi tudo aqui, vou escolher também uma foto, tá? E vou mandar então salvar. Ó, salvo com sucesso. Aqui tá dando o ID número 2, tá? Nas aulas anteriores já estava superior, é porque eu tive um problema aqui, eu tive que refazer o banco de dados do zero, tá? Então, beleza. Aí, uma vez que eu concluí o cadastro, se eu quiser alterar alguma coisa, eu posso vir aqui e alterar, clicar no botão salvar. Agora ele dá a mensagem de alterado com sucesso. E aí eu vou gerar agora um novo cadastro. Aí eu clico aqui no botão, ó. Veja que ele vai dar a mensagem. Os dados não salvos serão descartados. Confirmar? Se você coloca que não, ele não faz nada. Se você coloca que sim, ele limpa tudo e prepara para um novo registro. Então, olha só o que ele fez. Ele limpou todas as caixas de texto de forma automática, desmarcou esses dois carinhas aqui, limpou a data de cadastro também, que eu não gostaria que isso tivesse acontecido, eu queria que aqui tivesse a data atual. E esse campo aqui, ó, ele deixou ele desmarcado. A foto ele tirou também, tá? Beleza, então como é que eu faço para colocar aqui a data atual? Vamos lá, você vai selecionar o controle, tá? Aperta aqui F4, beleza? E na propriedade tag, além das configurações que já tem ali, você coloca pipe e escreve data underline igual a true, ok? Você escrevendo data underline igual a true dentro do campo onde você quer a data, toda vez que você quiser limpar os campos, ó, você vai clicar no botão, vai confirmar, automaticamente ele mantém sempre a data atual aqui. Isso faz com que a gente poupe tempo, não precisa ficar digitando a data. O próprio limpar controle já faz isso. Agora, esse campo aqui, ó, eu quero que ele sempre fique marcado. Eu quero que o padrão dele seja ficar marcado. Como é que eu faço isso? Aí você vem aqui, seleciona aquele campo que você quer que sempre fique marcado, tá? Aperta F4. E aí na propriedade tag dele, você vai acrescentar a seguinte configuração. Ó, vem no tag e coloca assim, valor, underline, padrão. Tudo minúsculo, sem acento, tá? Aí desse modo, observe que quando você executar, se você desmarcou ele por algum motivo e tal, na hora que você clicar e limpar,
ele sempre vai ficar marcado por padrão, tá? Vamos supor que eu tivesse também um desses dois que fosse o padrão. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma situação em espera, atrasado, bloqueado, e sempre quando eu fosse fazer um novo cadastro, eu quisesse que esse daqui ficasse sempre marcado. Aí é só você vir naquele qual você quer que fique sempre marcado, tá? E colocar a mesma configuração que eu coloquei no checkbox, ó. Seleciona aqui, por exemplo, masculino, vem na propriedade tag e acrescenta valor, underline, padrão. Porque aí a função limpar, ela vai interpretar que esse campo sempre deve ficar marcado por padrão quando você for fazer um novo registro. Então observe que, ó, eu estou aqui trabalhando e tal, cliquei no botão novo, confirmei. Olha lá, ó, ele sempre traz esse campo marcado, beleza? Não é o caso dessa aula aqui, eu não quero isso, eu só fiz para te mostrar. Então vou voltar aqui, vou selecionar esse campo, ok? Ó, selecionar esse campo aqui do masculino e vou tirar essa configuração porque eu não quero que essa configuração seja válida aqui. Agora, um detalhe, eu quero que quando eu clicar aqui no botão de ativo ou então cancelado, ele troque o texto para cancelado e troque também a cor. Ele fique verde quando estiver ativo e vermelho quando estiver cancelado. Como é que a gente faz isso? É só um detalhe bobo, tá? Mas vou te mostrar aí como é que você faz caso você queira. Então você vai selecionar o controle, show? Aperta F4 e dá um nome para ele. Eu gosto sempre de dar um nome porque fica mais didático, né? Vou chamar ele de CK, seria uma abreviação de checkbox, e vou chamar de situação, sem ser cedilha, sem acento no A, tá? Vou então dar um clique duplo nele e vou colocar assim, olha, se esse controle CK situação, a propriedade checked dele, tiver igual a verdadeiro, é porque ele está marcado. Então, nesse caso, eu quero que a cor dele, ó, o forecolor dele, seja igual a color.green. Aí, se você quiser uma outra cor, você faz o seguinte, ó, vem aqui, seleciona o campo, tá? Faz uma cópia dele, ó, faz uma cópia, depois você apaga essa cópia. Vem na propriedade forecolor e escolhe aqui uma cor. Por exemplo, eu quero, para ele ativo, eu quero, sei lá, vamos pegar aqui um verde, ó. Sei lá, eu quero esse verde, ó. Medium Ciaguinha. Você copia essa cor, vem aqui e cola essa cor. Show? Agora, caso contrário, se ele não tiver marcado, é porque ele está desmarcado. Então, você copia essa parte aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, volta ali, pega essa cópia que você fez do controle, tá? Depois a gente vai excluir ela, pega essa cópia e escolhe agora um outro texto para ser a cor de desmarcado. Por exemplo, quando tiver desmarcado eu quero esse orange red aqui, ó. Show? Então você vem aqui, copia, volta aqui no código e coloca aqui. Então vai ficar assim, ó. Quando o controle estiver marcado, pinta de verde. Caso contrário, pinta de laranja. Vou pegar aqui o nosso modelo, essa labelzinha, esse checkbox cópia, vou apagar ele e vou agora executar, tá? Ó, veja que ele veio aqui padrão, eu vou clicar lá, ficou laranja, cliquei de novo, ficou verde. Então eu quero agora que, além de mudar a cor, quero mudar o texto. Então aqui eu venho e coloco assim, olha, situação.text vai ser igual a ativo, aí eu copio, colo aqui embaixo, e no lugar de ativo eu troco para cancelado. Aí o efeito vai ser esse, ó, quando você executar, clicou lá, ó, cancelado, clicou, ativo. E aqui eu quero que também a bolinha fique laranja para combinar ali com o elemento. Aí nesse caso, você pode selecionar o próprio elemento, que ele já tem essas configurações embutidas, tá? Seleciona ele, aperta F4, aí você vem aqui, ó, cor da bolinha desmarcado, aí você coloca uma cor que combine ali com aquele que você colocou, tipo, colocar aqui um tom de vermelho, ó, o vermelho aqui. Cor de fundo desmarcado, você vem aqui e coloca outra cor aí que você queira, vou colocar esse laranja. Aí você pode, se você quiser alternar entre os modelos, ó, modelo 2, olha lá, tá vendo, ó? Vamos executar o modelo 2 para ver como é que fica? Ó, vou clicar, olha lá, ó, cancelado. Só que aí teria que ficar com a bolinha mais escura, a corzinha de dentro mais clara, né? Enfim, você vai fazer aí os testes e vai deixar de acordo com o que você quiser. Eu vou deixar o modelo 3 mesmo, que eu gostei mais dele, tá? Então essa parte aqui também já está resolvida, né? Ó, show de bola. Agora aqui, a questão da consulta do CEP. Vamos fazer essa parte aqui agora. A gente vai vir aqui, ó, dentro desse campo, o CEP aqui. Eu vou ter que mudar o nome de todos os controles que vão receber os valores, né? Então vou selecionar o primeiro campo, vou apertar F4. Vou vir aqui na propriedade nome dele
e vou chamar de txt CEP, tá? E aí eu vou seguir esse mesmo padrão para todos. No caso dos combo box, eu costumo colocar CB. Então, ó, CB é endereço, sem ser cedilha. Aqui vai ser o txt número, colocar apenas num. Aqui vai ser o CB bairro, show? Próximo aqui, ó, é só você selecionar e começar a escrever que ele já ativa lá, CB cidade. Aqui vai ser o CB estado. Esse aqui vai ser o txt UF, show? Agora eu pego aqui o textbox do CEP, acesso aqui o eventos, né? Venho aqui no evento onValidating. Por que no evento onValidating? É para quando eu conseguir preencher todos os dados e sair ali do controle. Então eu vou dar um clique duplo aqui. Agora eu vou verificar assim, olha, se o campo CEP... Não, na verdade eu vou ter que chamar a consulta, independente se ele está vazio ou não. Vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui a classe busca CEP, vou chamar ela de CEP, vem aqui, crio a instância. Isso aqui eu fiz lá no YouTube, não sei se você viu, mas eu fiz uma aula onde eu criei a classe APIs e criei também a classe busca do CEP, tá? Agora aqui a gente vai colocar assim, olha, cep.buscar. Aí você vai passar qual é o CEP que você quer buscar. Eu quero buscar o CEP que eu digitar aqui dentro desse campo, né? O nome dele é txt-cep, acabei de alterar. Então eu passo aqui o txt-cep, passo a propriedade texto. Após fazer a pesquisa, eu posso pegar um por um. Por exemplo, vamos pegar aqui o endereço, ó, vamos lá. cb endereço.text vai ser igual a cep.endereço. Na verdade não é o endereço, é o logradouro, né? Que retorna aqui do CEP. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o site do Via CEP, porque ele tem aqui um CEP de consulta de exemplo, aqui ó, 01, 000, 001 e 3 zeros, porque aí esse CEP aqui de exemplo, eu consigo pegar todos os dados, porque nem todos os CEPs têm todos os dados, tá? Então eu vou digitar esse CEP aqui, ó, vou colocar 01, 001, 000 e vou dar um Enter. Ó, olha lá, ele fez a consulta e trouxe aqui para mim o endereço. Agora basta a gente dar a sequência pegando as demais informações. O txt número.text vai ser igual a cep. Aqui não vai ter o número. Na verdade aqui ele não tem o número, então o número a gente não vai pegar. Qual vai ser o próximo ali, ó? O bairro, vamos lá. CB bairro é igual ao CEP bairro. CB cidade.text é igual a CEP. Aí a cidade lá no CEP eu acho que está localidade. Localidade. Deixa eu ver mais o que. Vamos ter também bairro, cidade, estado e UF. Então, ó, CB estado vai ser igual a CEP estado. TXT UF vai ser igual a CEP UF. Pronto. Então, já fiz aqui a consulta do CEP. Quer ver? Vou executar. Vou vir aqui, vou digitar o CEP, ó, 01, 001, 000 e vou dar um Enter. Olha lá, ó, ele fez e trouxe todos os dados. Bom, então mais uma etapa concluída aqui dentro dessa aula, antes da gente ir para a próxima, que vai ser a validação aqui do campo data de casamento, nome do cônjuge. Eu quero pedir para você deixar um comentário, deixar um like, se não tiver feito ainda, para poder fortalecer, tá bom? Quando você está criando um sistema, você tem que tentar pensar em tudo que o usuário poderia fazer e que poderia prejudicar a sua base de dados, as informações do seu sistema. Por exemplo, o campo data de nascimento não pode ser superior a hoje, certo? Ou vamos supor que talvez tenha alguma regra da igreja, por exemplo, que, vamos supor, membros, né? Não pode ser considerado um membro pessoas abaixo de 10 anos, por exemplo. Então, você tem que ir atrás dessas regras e fazer as validações. Vamos supor que a data não pode ser uma data superior à data de hoje. Tipo, ninguém pode nascer amanhã, né? Certo? A não ser que amanhã seja amanhã, mas aí já não é mais o amanhã, passa a ser o hoje. Então a gente tem que pensar nesses detalhes. Outra coisa, se eu vier aqui e digitar data de casamento e o nome do cônjuge, aliás, e não digitar o nome do cônjuge, aí vai dar erro. E o mesmo vice-versa. E outra coisa, se eu escolher aqui o tipo casado, mas não passar a data de casamento ou o nome do cônjuge, também não pode. Então você tem que pensar essas regras e fazer essas validações. Então vamos fazer agora algumas delas, tá? Eu gosto sempre de criar uma função separada para fazer a validação. Então essa função aqui eu vou chamar ela, vai ser do tipo privada, que eu só vou usar ela aqui dentro mesmo.
ela vai retornar verdadeiro ou falso, porque eu preciso saber se essa validação foi ou não foi bem sucedida. E eu vou chamar ela de validar cadastro membros, tá? Aí você pode dar aí o nome que for mais conveniente para você. Eu gosto de começar, no final eu gosto de dar um return como sendo falso. Na verdade não, sendo verdadeiro. E aí se ela conseguir chegar até aqui, é porque não tivemos nenhum problema com a nossa validação, tá bom? Agora, se eu, na hora que eu estiver fazendo aqui alguma validação, ele achar algum problema, aí eu vou retornar falso. Então, qual é a validação? Vamos lá, vamos começar pela data de nascimento. Ó. Se o campo, aí eu vou ter que dar nomes para os controles, né? Deixa eu selecionar aqui o campo data de nascimento, vou apertar F4, vou vir aqui na propriedade, ó, e vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de txt nasc, vai ser aí o nome dele, tá? Então, aqui dentro do código, eu vou colocar assim, primeiramente, se o campo txt nasc, o texto dele está diferente de uma string vazia, aí só, nesse caso, você vai verificar se a data é uma data abaixo ou igual a hoje, né? Vamos colocar assim, olha, se após converter, ó, converter para data, o valor que eu tiver digitado lá no campo, beleza? O valor que eu tiver digitado no campo txt nascimento, se esse valor for maior do que a data de hoje, então eu coloco datetime ponto now, que seria no caso agora, né? E eu pego aqui a data. Então, nesse caso, se for maior, aí eu vou dar aqui um return false, ou seja, deu um problema na validação, tem uma regra que não foi atendida. Aí eu vou vir aqui e vou colocar funções, ponto, colocar aqui msg, ou então a gente pode até colocar na própria label do controle, né? A gente vem aqui e coloca assim, olha, a data, vamos lá, funções, ponto, criar label, e a gente coloca o controle txt nascimento, coloca assim, data não pode ser superior a hoje. Só que essa label aqui, nesse caso, vai ficar um texto muito grande. Aí pode ser que na hora que ela for criada, ela atrapalhe as demais validações aqui, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, essas validações aqui eu vou colocar numa mensagem mesmo. Vou colocar aqui ó, o msg erro, e aqui eu tiro esse controle deixando somente o texto. Show? Como é que eu faço para usar isso? Eu vou vir aqui em cima no nosso botão salvar, vou dar um clique duplo nele, e eu vou, antes de mandar salvar, fazer essas validações. Então, ó, se, aí eu coloco assim, validações, cadastro de membro. Se for igual a falso, é porque teve algum problema. Aí eu vou vir aqui e vou dar um return. Show? Vamos testar? Vou dar aqui um F5. E aqui eu vou preencher algumas informações para ele não passar, para ele não parar nas validações principais que já está sendo feita, né? Vou colocar aqui. E agora na data de nascimento eu vou digitar a data de amanhã. Hoje é dia 30. Eu vou digitar, hoje é dia 30 de 8 de 2024. Eu vou digitar 1 do 9 para dar erro, né, nessa data acima da data de hoje, tá? Vou vir aqui, vou escolher a data do estado civil, vou clicar em salvar. Ó, data não pode ser superior a hoje. Então, ele já não salvou porque aqui tem uma regra de negócio sendo aplicada. Vou tentar agora colocar o mês 8, ok? Ó, deixa eu digitar aqui o mês 8 e vou mandar salvar. Ó, aqui deu CPF já cadastrado. Deixa eu colocar um outro aqui. Ok? Ah lá, agora salvou. Agora eu vou ver a questão do seguinte. Se a data de casamento tiver informada, mas o nome do cônjuge não tiver informado, aí eu vou falar, olha, digite o nome do cônjuge, tá bom? Então vamos lá, eu vou vir aqui dentro da nossa validações e vou fazer mais uma validação. Então, ó, esse bloquinho aqui vai validar uma coisa. Agora eu vou fazer um outro bloquinho para validar uma outra coisa. Então, eu vou colocar assim, olha, se o campo txt nascimento, se o texto dele está diferente de vazio, é porque eu informei ele, certo? Agora deixa eu mudar o nome do outro aqui para a gente dar segmento. Eu vou selecionar o nome do cônjuge, vou apertar F4 e vou mudar o nome para txt cônjuge. Aí vou colocar assim, olha, e também, tá, ó, e também se o nome do cônjuge, se ele estiver vazio. Significa que eu preenchi a data de casamento, mas eu não preenchi o nome do cônjuge. Então, eu vou copiar essas duas linhas de código aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V,
e vou colocar assim, olha, informe o nome do cônjuge. Essas validações que eu estou colocando aqui é só para você ter uma noção, tá? Não quer dizer que um sistema tenha que ter isso. Você vai conversar com a pessoa que você está desenvolvendo, ou você mesmo vai tentar pensar em algumas regras de validação e vai colocando elas aqui. Então, nesse caso, observe que se eu vier aqui, ó, eu vou deixar os campos vazios, vou colocar aqui a data de hoje, dia 30/8, e vou colocar aqui a data de casamento, mas não vou colocar o nome do cônjuge. A data de casamento também a gente tem que ter a mesma lógica, não pode ser acima da data de hoje, certo? Beleza, então vou clicar, ó lá, informe o nome do cônjuge. Eu vou copiar essa validação aqui de cima, ó, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Aqui eu vou trocar pela data de casamento, cadê? Peraí. Aqui eu fiz errado, ó, aqui não é a data de nascimento, deixa eu voltar aqui e mudar. Selecionar o campo data de nascimento, de casamento, vou apertar F4. O nome dele vai ser TXT, casamento, ok? Aí eu volto aqui e mudo, ó. Aqui vai ser o TXT casamento. Aqui também, TXT casamento, show? E aqui eu vou colocar data de casamento, não pode ser superior a hoje. Aqui eu vou colocar data de nascimento, não pode ser superior a hoje. Aqui embaixo vai ser também a data de casamento, ok? E aqui o nome do cônjuge. Agora sim, se eu vier aqui, ó, e digitar a data do casamento superior à data de hoje, ele vai dar o primeiro erro, ó lá. Data de casamento não pode ser superior a hoje. Se eu digitar ela inferior a hoje, ele vai dar o segundo erro, porque eu passei a data de casamento, mas não passei o nome do cônjuge, ó lá. Agora eu vou fazer o inverso, tá? Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar se a data de casamento for igual a vazia e se o nome do cônjuge for diferente de vazio. É porque a pessoa digitou só o nome do cônjuge e não digitou a data de casamento. Então eu vou colocar assim, olha, informe a data de casamento, certo? Então, volto a dizer, são coisas que você vai colocar ou não, se você quiser, mas que fazem diferença. Garantem que os dados são lançados de forma mais íntegra. Então, ó, vou digitar aqui agora alguma coisa no nome do cônjuge e vou clicar, olha lá, ó, informe a data de casamento. Agora, vamos pensar o seguinte. Se aqui no estado civil, eu vou até executar para me copiar, tá? Se aqui no estado civil tiver igual a casado, e a pessoa não tiver digitado nada aqui, a gente tem que falar, olha, informe a data de casamento e o nome do cônjuge, tá? Então, eu vou colocar assim, olha, vamos lá, se o campo, aí eu vou ter que colocar aqui o nome do elemento. Deixa eu ver se eu já mudei o nome dele. Não. Selecionei aqui o campo do estado civil, vou mudar o nome para CB, estado civil. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, se o CB estado civil, se o texto dele tá igual a casado, e também se, aí aqui eu vou até abrir parênteses que eu vou fazer uma verificação separada. Se o txt casamento.text está igual a vazio, ou então, aí eu coloco dois pipe, se o txt cônjuge ele está igual a vazio. Então significa que eu estou passando, ó, deixa eu só terminar aqui, ó, se ele for igual a vazio. O que significa isso daqui? Deixa eu dar um enter aqui para você visualizar tudo na mesma tela. Significa que eu selecionei casado, mas ou o casamento ou o cônjuge estão vazios. Aí nesse caso eu também não quero deixar salvar. Então tá vendo que a função salvar, ela vai fazer as validações mais comuns, mais genéricas, né? Mas você vai ter validações à parte que você precisa fazer. Então aqui eu vou colocar assim, olha, informe a data de casamento e o nome do cônjuge. Show? Agora outra coisa. Vamos copiar isso daqui, colar. Se ele for diferente de casado, né? Aí não precisa. Não, no caso, se ele for igual a solteiro. Se ele for igual a solteiro, aí eu não quero que ele digite a data de casamento e nem o cônjuge. Então, ó, se ele for igual a solteiro, a data de casamento for diferente de vazia, ou então, se o nome do cônjuge for diferente de vazio, colocar assim, olha, remova a data de casamento e o nome do cônjuge. Ou altere a situação, ou altere o estado civil, certo? Então, cara, isso aqui que eu estou fazendo é regra de negócio que você pode aplicar para deixar o seu projeto, digamos que inteligente a ponto de não permitir que a pessoa que vai usar ele cometa erros, talvez, de digitação, certo? É, assim, algo que você pode fazer. E assim, o que eu consegui pensar de coisas para deixar esse sistema mais elaborado foi isso daqui, tá?
Com isso, inclusive, eu até finalizo a aula. Creio eu que não tem mais nada a fazer nessa parte aqui do cadastro. Na próxima aula a gente vai vir aqui e vai entrar nesse botão, ó. Vamos fazer a lista, começar a fazer a lista para poder carregar os membros já cadastrados. E eu peço a você que deixe aquele like, deixe um comentário aí. Se você já comentou, comenta de novo, dá uma força aí para o canal crescer, tá bom? Vejo você então na próxima aula.